Muito bem. Então, em uma das aulas do curso de filosofia do professor Olavo de Carvalho, em que ele explicava sobre a filosofia tomista, ele fazia uma distinção entre a filosofia de São Tomás de Aquino e a de São Bernardo. Então, São Tomás de Aquino tem uma obra monumental, né? Sobretudo a obra filosófica, onde você tem distinção entre razão e fé, vamos dizer assim, um dos temas principais, né? E você tem a filosofia também de São Bernardo, mais ou menos na mesma linha. E então o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, insiste na questão da experiência, né? Da intuição, e que toda a obra filosófica do São Tomás de Aquino, ela forma um imenso edifício que certamente é importante para a consulta, né? E ele explica também a oposição entre São Tomás de Aquino e São Bernardo. São Tomás de Aquino tinha todo aquele longo caminho, uma obra monumental, e o São Bernardo era mais pragmático, vamos dizer assim. Então São Tomás de Aquino propunha um caminho, né, que não era nada abreviado, e por outro lado, vamos dizer, São Bernardo, tal como o Olavo explica, dizia: tudo isso só leva as pessoas para o inferno. Vamos dizer, havia uma oposição, né, entre, de certa forma, entre São Bernardo e São Tomás de Aquino. Ou então, ele cita também São Boaventura, em que São Boaventura dizia que a primeira evidência é Deus, e São Tomás de Aquino dizia que a primeira Deus é a evidência última, vamos dizer assim. Então, de certa forma, existia essa oposição, mas todos estavam se encaminhando para a mesma verdade. Agora, ultimamente, aqui na nossa mídia, você tem esse problema entre Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, e agora juntou-se mais a Joyce Hasselman, né, a jornalista. Então, há que se distinguir hierarquias, né? Eu acho que não é possível que o Olavo de Carvalho esteja absolutamente certo e o Reinaldo Azevedo esteja absolutamente errado em relação aos dois. E também, entre Reinaldo Azevedo e Joyce Hasselman, não é possível que a Joyce esteja absolutamente errada e o Reinaldo esteja absolutamente certo. Então, a questão é que todos eles têm coisas a dizer, só que existe uma hierarquia. O Olavo de Carvalho é um gênio, um professor, um grande professor de filosofia, um filósofo, né? E da atualidade, certamente o maior filósofo da atualidade no Brasil, o maior filósofo brasileiro da atualidade, precedido por Mário Ferreira dos Santos. De certa forma, o Olavo dá prosseguimento a muitos das investigações do Mário Ferreira dos Santos, né? São dois grandes filósofos do Brasil. Infelizmente, o Mário Ferreira está esquecido. Se não fosse o Olavo, o Mário Ferreira seria muito menos conhecido do que já é, né? Então, o Olavo é um grande filósofo. Reinaldo Azevedo é um grande intelectual. E Joyce Hasselman é mais uma grande jornalista. Mas os três também trabalham com jornalismo. E todos os três podem acertar quanto errar, né? Eu não acredito que o Reinaldo Azevedo esteja tão fora da verdade a ponto de ser agora, como ele está sendo, achincalhado. O Reinaldo Azevedo tem uma enorme influência na obra dele, não digo na obra escrita, mas na obra que ele produz, nos debates, no programa dele ali, o Pingo nos Is, você vê traços de influência do Olavo, tanto que recentemente ele citou o Bruno Tolentino, que era também um poeta, grande amigo do Olavo de Carvalho, e muitas vezes o Reinaldo diz coisas que eu já ouvi o Olavo dizendo. Então, de certa forma, os dois têm um paralelismo, né? O Reinaldo Azevedo está pisando na bola em muitos pontos, mas o Olavo também pisou na bola em outros pontos, né? Agora tem esse problema entre o Reinaldo e a Joyce Hasselman. Não acho que a Joyce Hasselman procurou briga, mas acontece isso aí, né? E de repente está aí o Nando Moura comprando briga. Olha, Nando, por favor, Nando Moura, você é um cara inteligente, Nando. Não fique comprando briga, isso é entre eles, né? Eles são profissionais. Eu e você, Nando Moura, nós somos aprendizes, estudantes, leitores e aprendizes.
né, Nando? Nando Moura, você é profissional em música. Eu sou profissional em outras coisas, né? Mas na parte da intelectualidade nós somos aprendizes, nós somos novos ainda. Quantos anos você tem, Nando? Eu vou fazer 40, e você? É mais ou menos por aí, né? Então não compra briga, cara. Todos eles têm coisa para dizer. Mas o vídeo que você fez atacando o Reinaldo Azevedo me pareceu você, tipo assim... parece que você... o modo como você está defendendo a Joyce, o Olavo, parece assim que você está simplesmente defendendo teu pai e tua mãe, né? Nós não temos uma opinião profunda, né, e bem qualificada quanto a dessas pessoas, porque o Olavo, o Reinaldo e a Joyce são jornalistas profissionais, quer cometam erros ou não, eles estão trabalhando com jornalismo, eles estão colhendo as informações, né? Então, e nós não estamos fazendo isso, não é mesmo, Nando? Não é bem assim a coisa, né? Se você fosse jornalista, se você fosse um profissional de jornalismo, você não estaria trabalhando com música, Nando. Então, a questão é a seguinte, não tem que comprar essa briga, agora fica eu não vou defender ninguém, isso é entre eles. Os três estão vivos, os três são grandinhos e os três sabem se defender entre si, né? O que nós temos que fazer, eu acho, o dever de leitores, de aprendizes, é poder assimilar tudo que eles têm de bom e de importante para nos ensinar, né? E isso não é uma posição moderada minha, porque o Olavo, em vários artigos dele e em livros, ele já disse, eu não sou seguidor de ninguém, né? E esse é um lema que eu sigo do Olavo. Tem outra. Um dos lemas que eu sigo do Olavo também, uma fórmula que ele lançou numa entrevista que ele deu para a Rede Vida, ele fala, a minha primeira plateia é Deus. Então, tudo aquilo que a gente pode aprender, tudo aquilo que a gente pode, no estudo, conseguir contemplar, conseguir intuir, conseguir trazer para dentro de nós, que nos transforma em pessoas melhores, tudo isso é para ser retribuído, em primeiro lugar, a Deus, e depois para as pessoas, né? Eu sei que todos eles, o Reinaldo Azevedo é um cara muito vaidoso, tem 5 empregos, né? E gosta de exibir bastante erudição. Só que o Reinaldo Azevedo, do lado do Olavo, é apenas um intelectual erudito. E o Olavo é um gênio, que criou vários métodos de estudo. Inclusive, um dos melhores métodos de estudo do Olavo, que eu acho até hoje, que infelizmente ele não mexeu mais, é o da astrocaracterologia. Aquilo é perfeito, né? Então a gente tem que saber, e o Reinaldo também. O Reinaldo, muitas vezes, quando ele está explicando a situação política ali no Pingo nos Is, muitas vezes de fato você vê que ele está sendo partidário, né? Ele de fato está tomando um rumo que não é bom. Mas tem outros momentos que ele está falando a coisa certa, que ele está fazendo críticas ao comunismo e está puxando informações históricas que são importantes. Informações históricas, por exemplo, que muitas vezes eu não tenho e que é importante. Isso não quer dizer que eu estou seguindo o Reinaldo Azevedo. E o que a gente tem que parar é parar para ficar com esse negócio, eu só sigo Jesus, né? Só curva a minha cabeça diante de Jesus. Tá todo mundo se arrogando para si ser mais ou menos seguidor de Jesus. Jesus não está pedindo arrogância, tá? Jesus não quer seguidores desse tipo. Jesus quer humildade, tá? Jesus veio aqui para servir e não para ser servido. Ele deixou bem claro. Jesus, né? Deus fez o sol nascer para bons e maus, né? Então não adianta vir com a gente, ficarmos todos nós aqui com arrogância. É só Jesus aqui comigo. Não adianta vir com esse papo. A gente tem que aprender a ser humilde. Todos nós, não é só desde os intelectuais, os grandes intelectuais, até nós aqui, meros leitores e estudantes, tá? Então, o Olavo é um gênio, é um grande filósofo. Reinaldo Azevedo é um grande intelectual e um grande jornalista. A Joyce Hasselman é uma grande jornalista e possivelmente uma grande intelectual. E a gente tem que reconhecer isso. E inevitavelmente vai haver esse problema. Quem de fato está se encaminhando melhor para a verdade, eu não sei. Eu tomo sempre esse partido, não sou seguidor de ninguém, e de cada uma dessas pessoas que são profissionais, eu estou podendo assimilar informações e ensinamentos que são importantes para mim também. Esta é a minha posição, né? E de fato, eu obrigatoriamente só vou curvar a minha cabeça para Jesus, porque não tenho o que fazer, entende?